Questão 1. No primeiro programa, uma pessoa, ao realizar uma compra em um supermercado, recebe um número da sorte para concorrer a um prêmio no final do mês. O cálculo do número da sorte é feito da seguinte forma. Caso a compra seja inferior a R$ 500, o número da sorte é igual a 5.000 menos o valor da compra vezes a idade. Caso a compra seja superior a R$ 500, o número da sorte é igual a 50.000 menos o valor da compra vezes a idade. E caso a compra seja igual a R$ 500, o número da sorte é igual a idade vezes idade ou idade ao quadrado. Assim, faça um programa em C que receba o valor total da compra e o ano de nascimento e informe ao usuário qual foi seu número da sorte. Vamos lá. O que foi feito? Foram declaradas 3 variáveis, uma do tipo int, inteiro, chamada idade, e outras 2 do tipo float, chamadas valcompra e numSort. Foram solicitadas ao usuário as variáveis idade e valcompra, lidas através de comandos scanf, e após se ter a idade do indivíduo e o valor total da sua compra, partiu-se para as estruturas condicionais, em que, para se obter o valor do número da sorte, foram criadas 3 condições diferentes, cada uma com o cálculo atribuído à variável que irá receber tal valor, a numSort. Assim, na primeira condição, se o valor total da compra não passar e nem ser igual a R$ 500, deve-se realizar o seguinte cálculo: 5.000 menos o valor da compra, ou menos valcompra, vezes a idade, vezes a variável idade. Na segunda condição, se o valor total da compra passar e não ser igual a R$ 500, o cálculo a ser feito será o seguinte: 50.000 menos valcompra vezes idade. E por fim, na terceira e última condição, se o valor total da compra for igual a R$ 500, o cálculo para ser realizado é o próximo: idade vezes idade ou idade ao quadrado. Detalhe que no cálculo em que valcompra é menor que 500, foram colocados os devidos parágrafos para a definição de prioridades nos cálculos. E no fim, colocou-se um -1, multiplicando o resultado final do cálculo. Fiz isso, pois percebi que, nesse cálculo, os valores que deveriam estar positivos apareciam negativos e vice-versa. Colocando essa multiplicação por -1, os valores errôneos terão seu sinal. Terceira questão. No programa 3, o que deve-se fazer? Bom, em cada apartamento do edifício X só pode existir no máximo um animal de estimação: um gato, um papagaio ou um cão, um cachorro. Neste edifício, cada apartamento paga R$ 350 de condomínio mais uma taxa extra caso possua um animal de estimação. A taxa é cobrada da seguinte forma: R$ 50 se tiver um cachorro, R$ 12 se tiver um papagaio e R$ 30 se tiver um gato. Caso o apartamento não tenha nenhum animal de estimação, tem uma redução de 20% no valor tem uma redução de R$ 20 no valor do seu condomínio. Considerando essas informações, desenvolva um programa em C que pergunte o tipo de animal de estimação que o morador possui e, ao final, exiba o valor que este deve pagar de condomínio. Faça um menu de opções para que o morador possa selecionar qual tipo de animal de estimação. Por exemplo, 1. Gato, 2. Papagaio, 3. Cão, 4. Ou qualquer outro valor, nenhum. Então, vamos ao código. O que foi feito? Foram declaradas 2 variáveis, uma do tipo int, que é inteiro, chamada pet, e outra do tipo float, que é real, que abriga valores reais ou decimais, chamada pagamento. O objetivo do código é saber qual o valor do pagamento mensal da moradia em um apartamento, de acordo com o tipo de animal de estimação que o morador possui. Assim, foi criado um mural de opções de animais e pergunta-se ao indivíduo, através de printfs, qual tipo de animal ele tem, e sua resposta preencherá a variável pet. Após digitar, por meio de scanf, o valor, nos é aberto um conjunto de else-ifs para cada possível valor de pet, e em cada um, o valor de pagamento,
que é a variável que receberá o cálculo do pagamento, a variável pagamento. Essa variável mudará, né? Em cada else if, o valor de pagamento da variável pagamento, né, mudará, né, sendo um cálculo com o valor padrão, que é R$350, com acréscimos de taxas extras de R$50 ou R$30 ou R$12, dependendo do else if da vez, né? Então também tem o caso de termos uma subtração de R$20 do valor padrão de pagamento, quando o PET é igual a 4, ou seja, quando a resposta é nenhum. Então, sabemos, né, só explicando melhor, que o valor, né, padrão, assim, o valor que você tem que pagar mesmo. Quarta questão. Bom, no programa 4, é pedido que faça um programa em C que leia dois valores inteiros A e B. Se os valores forem iguais, o programa deverá somar os dois. Caso contrário, multiplique A por B. Ao final de qualquer um dos cálculos, deve-se atribuir o resultado para uma variável C e mostrar seu conteúdo na tela. Indo para o código, certo? O que é que a gente fez? Foram declaradas 3 variáveis do tipo int, inteiro, né, chamadas A, B e C. O objetivo do código é ler as variáveis A e B e, caso elas sejam iguais, deve-se somá-las e, caso sejam diferentes, certo? Caso sejam diferentes, deve-se multiplicá-las. E, independente, né, do cálculo, ao final de cada um, deve-se atribuir o resultado à variável C e mostrá-lo na tela, certo? Bom, vamos lá. Para isso, criei uma estrutura condicional simples e na condição coloquei que se A for igual a B, deve-se atribuir à variável C o cálculo de A mais B e mostrar o resultado por printf. Senão, certamente, se os valores não forem iguais, serão diferentes. E quando isso acontecer, deve-se atribuir à variável C o cálculo de A vezes B e mostrar o resultado também por printf. Quinta questão. No programa 5, a gente deve fazer o quê? Bom, faça um programa em C que leia um número inteiro e informe se ele é divisível por 10, por 5, por 2 ou se não é divisível por nenhum deles. Bom, o que a gente fez? O objetivo do código é ler um valor inteiro e informar se ele é divisível por 10, por 5 ou por 2, ou se ele não é divisível por nenhum desses 3 números. Para isso, declarei uma variável int chamada num e pedi ao programa para lê-la por meio do comando scanf. E após a leitura, criei 4 estruturas condicionais do tipo else-ifs, né? Else-if, responsáveis, né, por realizar os testes. No primeiro teste, temos que se num %10 e for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão entre num e 10 for igual a 0, deve ser printado na tela que num é divisível por 10. No segundo teste, temos que se num %5 é igual a 0, ou seja, se o resto da divisão entre num e 5 for igual a 0, deve-se aparecer que num é divisível por 5 na tela. No terceiro teste, temos que se num %2 for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão entre num e 2 for igual a 0, deve-se mostrar na tela que num é divisível por 2. E por fim, no quarto teste, já passados todos os testes com tais valores, se num não passou em nenhum, significa que ele não é divisível por nenhum dos 3 valores. Portanto, deve-se aparecer isso na tela ao final do código. Sexta questão. No programa 6, né, o enunciado da questão diz assim: o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, é um critério da Organização Mundial de Saúde para dar uma indicação sobre a condição de peso de uma pessoa adulta. Entretanto, a NANES, segundo survey, né, que é National Health and Nutrition Examination Survey, indica a utilização de um critério diferenciado para homens e mulheres. A fórmula é
IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Então, elabore um programa em C que leia o peso, a altura de um adulto e o sexo, né, M ou F, masculino ou feminino, e mostre sua condição junto com o IMC calculado, de acordo com os critérios da Nanny's, né, to Survey abaixo. Então, a gente tem os critérios aqui, que é abaixo do peso, condição menor que 19,1 para homens e para mulheres menor que 20,7, né, no peso normal para homens entre 19,1 e 25,8, para mulheres entre 20,7 e 26,4, marginalmente acima do peso para homens entre 25,8 e 27,3, para mulheres entre 26,4 e 27,8, acima do peso ideal para homens 27,3, entre 27,3, e 32,3, e para mulheres 27,8 e 31,1. E obeso, o último, né, tem que ser maior que 32,3 para homens, e para mulheres tem que ser maior que 31,1. Né? Então, o que é que a gente fez na questão aqui? Vamos lá. Bom, o objetivo do código, certo, é ler os valores de peso, altura e sexo do indivíduo, para logo depois calcular o seu IMC e printar na tela não só o resultado do IMC, mas também a situação do indivíduo quanto ao seu peso. Lembramos que o programa precisa diferenciar os resultados finais de acordo com os sexos, que se tornam diferentes entre os masculinos e os femininos, obviamente. Assim, criei 3 variáveis do tipo float, chamadas peso, que irá receber o peso do usuário, altura, que receberá a altura do usuário, e IMC, que receberá o cálculo e o resultado do IMC do usuário. Além dessas, criei uma 4ª variável do tipo float, chamada sexo, que receberá os valores 1 para homens, certo? 7ª questão. No programa 7, temos que os funcionários de uma empresa receberam um aumento de salário. Técnicos recebem aumento de 50%, gerentes recebem aumento de 30% e demais funcionários recebem aumento de 20%. Escreva um programa em C que receba como entrada o salário atual e a função e apresente o novo salário após o aumento. Então, o que foi feito? O objetivo do código era ler o salário atual do indivíduo e saber qual a sua função dentro de uma empresa para que, com base em tal, você possa saber qual aumento o funcionário pode receber com tal profissão. Assim, foram criadas 2 variáveis do tipo float, chamadas salário ATL e aumento, e uma variável do tipo int chamada funcão. Com comandos de printf, foi pedido o salário atual, que será lido pela variável salário ATL, e a função do indivíduo na empresa, que será lida pela variável funcão. Ambas funcionando por meio dos leitores scanf. Ao fim, foram criadas 3 estruturas if-else, cada uma para os diferentes possíveis valores para cada diferente função do usuário. No primeiro teste, se funcão for igual a 1, a sua função é de técnico, e o que lhe dá direito a um aumento de 50% de seu salário. No segundo teste, se funcão é igual a 2, a sua função é de gerente, o que lhe dá direito a um aumento de 30% de seu salário. E por fim, no terceiro teste, se funcão for igual a 3, a sua profissão pode ser qualquer outra existente na empresa, o que lhe dá direito a um aumento de 20% de seu salário. 8ª questão. No programa 8, um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo, com um lucro de 45%, se o valor de compra for menor que R$20, ou caso contrário, o lucro será de 30%, certo? Se o valor for maior que R$20. Elabore um programa em C que leia o valor de compra do produto e imprima seu valor de venda. Então, o que fizemos aqui? O objetivo do código é ler um valor de compra de algum produto e gerar um valor de revenda, para o comerciante revender. E com base na condição
de que se ele é menor que R$ 20 ou não, certo? Com base nisso, criei duas variáveis do tipo float chamadas valCompra, que lerá o valor de compra de um determinado produto por meio de comandos scanf, e valVenda, que sofrerá atribuição de dois cálculos diferentes, um para cada condição do if-else. Pede-se para ler um valor de compra de algum produto, ou seja, o valor comercial de um produto qualquer, e com o resultado será feito um teste. Se valCompra, que receberá o valor do produto, por scanf, né? Se valCompra for menor que 20,00, né, R$ 20, se o valor de compra for menor que R$ 20, né, deve-se atribuir à variável valVenda o seguinte cálculo. Valvenda é igual a valCompra vezes 45, certo? Esse cálculo, valCompra vezes 45, dentro de um parêntese, e depois, né, fora, né, mas ainda dentro de um parêntese maior, né, dividido por 100. Ou seja, ele vai primeiro multiplicar por 45 e o resultado vai dividir por 100. Né? E depois ele vai pegar esse valor, que é 45% de valCompra, ele vai somar mais o valor original, né, de valCompra. Isso porque se o valor for menor que R$ 20, o comerciante quer revender tal produto e ter um lucro de 45% desse valor com um novo preço. Então basta descobrir quanto é 45% do valCompra e somar mais o seu valor original, e teremos um novo valor. Caso contrário, se o valor não for menor que R$ 20, logo ele não atende ao teste, indo direto para o else, que atribui o seguinte cálculo a valVenda. Valvenda é igual a valCompra vezes 30, depois dividido por 100, mais valCompra. Nesse último cálculo, segue o mesmo esquema da condição anterior, né, na condição geral, né? Que é querendo encontrar 30% de valCompra para somar ao seu valor original e dar o novo valor. Nona questão. No programa 9, né, o enunciado diz assim: considerando o sistema de avaliação das médias colocado a seguir, numa tabela abaixo, faça um programa em C que avalie a média de um aluno, o seu conceito correspondente e escreva a mensagem aprovado se o conceito for A, B ou C, e reprovado se o conceito for D ou E. Então a gente tem uma tabela aqui abaixo, né? E tem os conceitos A, B, C, D e E, né? Para o conceito A, a média tem que ser maior ou igual a 9,09, né? Para o conceito B, a média tem que ser maior ou igual a 7,5 e menor que 9, certo? Para o conceito C, a média tem que ser maior ou igual a 6 e menor que 7,5. Para o conceito D, a média tem que ser maior ou igual a 4 e menor que 6. E para o conceito E, a média tem que ser menor que 4. Então, o que a gente fez? O objetivo do código é ler a média de um aluno e imprimir na tela a que conceito ele pertence e se tal foi aprovado ou reprovado, com base em algumas condições criadas para testar o valor da média e decidir, né, e printar na tela o resultado final. Só foi preciso criar apenas uma variável. Ela foi chamada de AlumMedia, e é do tipo float. Após pedir a leitura da média do aluno, feita pela variável AlumMedia, são iniciadas as correntes de testes condicionais. As correntes de testes condicionais if-else. E como podemos ver, temos que se AlumMedia for maior ou igual a 9,0, você pertence ao conceito A, logo foi aprovado. Se AlumMedia for maior ou igual a 7,5 e AlumMedia for menor que 9,0, você pertence ao conceito B, logo foi aprovado. E se AlumMedia for maior ou igual a 6,0 e AlumMedia for menor que 7,5, você pertence ao conceito C, logo foi aprovado. E se AlumMedia for maior ou igual a 4,0 e AlumMedia for menor que 6,0, você pertence ao conceito D, logo foi reprovado. E se AlumMedia for menor que 4,0, você pertence ao conceito E, logo foi reprovado. Certo? Eu falei aqui as condições,
E depois disse, né, as mensagens em printf que apareceriam logo depois delas, dentro de cada condição, certo? 10ª questão. No programa 10, certo? A gente tem que, né, fazer um programa em C que leia o salário de uma pessoa e imprima o desconto do INSS segundo a tabela a seguir, né? Então, a gente tem aqui a tabela faixa de salário, né? Que, de acordo com o seu salário, né, o nível do seu salário, a tabela vai dizer a qual desconto você tem direito. Então, por exemplo, na primeira linha aqui, se o seu salário for menor ou igual a R$600, você é isento de qualquer desconto. Se o seu salário for maior que R$600 e menor ou igual a R$1.200, você tem direito a 20% de desconto. Se o seu salário for maior que R$1.200 e menor ou igual a R$2.000, você tem direito a 25% de desconto. E se seu salário, e por fim, se seu salário for maior que R$2.000, você tem desconto a você tem direito a 30% de desconto, certo? Então, o que fizemos aqui? O código objetiva ler o valor do salário do usuário e, com base na faixa de salário, né, mostrado na questão do INSS, né, deve-se dizer a qual desconto o indivíduo tem direito e imprimir na tela o desconto e o valor do salário descontado de tal, ao fim, né? Para isso, foram-se criadas duas variáveis do tipo float, chamadas salário, que será a variável que lerá o valor do salário do usuário, e sal INSS, né? Que será a variável que sofrerá atribuição, recebendo os devidos cálculos para cada if-else diferente. Após feita a leitura do salário do usuário, o programa iniciará os testes com a corrente de if-else, onde terão algumas condições e testes, e em cada uma, com exceção da primeira, a variável sal-INSS receberá atribuições de diferentes cálculos para, ao fim de cada uma, com um printf, ao fim de cada um if-else, né, com printf, será imprimido qual o tipo de desconto daquele salário e o valor de seu salário descontado. 11ª questão. Bom, no programa 11, né, o enunciado é o seguinte. Numa loja de eletrodomésticos, as compras têm um preço à vista ou acréscimo de 10% para pagamentos em até 2 vezes ou ainda acréscimo de 20% para pagamento em 3 vezes. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa for comprar à vista, certo? Vai ter o valor normal lá, mas se ela for pagar, né, parcelando em 2 vezes, ela terá um acréscimo de 10% no preço original, certo? E se ela for pagar em até 3 vezes, ela terá um acréscimo de 20% no valor do preço original. Então, o que a gente tem que fazer? Desenvolva um programa em C que peça para o usuário entrar com o valor da compra à vista e o número de parcelas desejada, 1, 2 ou 3, e para parcelas acima de 3, né? Então, para parcelas maior ou igual a 3, considerar pagamento em até 3 vezes. Isso porque, se alguém digitar 4, por exemplo, o programa vai entender direto que você quer pagar só até 3, né? Porque não se pode passar desse valor, é o limite. 3 é o limite. Então, se alguém colocar mais, ele vai direcionar diretamente para 3 vezes apenas, que é o limite que o código manda. E para parcelas inferiores a 1, então, ou seja, para parcelas igual ou menor que 1, considerar à vista, certo? Isso porque se alguém colocar um valor menor que 1, certo? Ele vai considerar como se fosse, né? Como se a pessoa estivesse querendo pagar à vista, né? Parcelar só uma vez. Então, igual a 1 ou menor que 1. Isso porque, por exemplo, não se pode parcelar em 0,5 vezes, né? Tem que ser 1. Então, se a pessoa digitar algum valor assim, ele vai direcionar diretamente para 1. Então, ele vai considerar à vista, caso for 1. Ao final, o programa deverá imprimir o número de parcelas, o valor de cada parcela, considerando as informações acima, e o valor total a ser pago, né? O valor com acréscimo. Então, o que fizemos? O objetivo do código é ler o valor de um produto que o usuário deseja comprar.
ler também o número de parcelas em que ele deseja pagar e imprimir, ao fim, a quantidade de parcelas que deseja pagar, que o usuário deseja pagar, o valor de cada parcela e o valor total final, após certas modificações. Para isso, foram criadas 4 variáveis, 3 do tipo float, que é a variável preco, acresce preco e cada. 13ª questão. Bom, no programa 13, sabe-se que a direção de uma determinada escolinha faz a distribuição de seus alunos de acordo com as idades dos mesmos. Dessa forma, os alunos são distribuídos nas seguintes turmas de acordo com a classificação a seguir. Por exemplo, turma A. Os alunos precisam ter na sua faixa de idade, precisam ter de 4 a 5 anos. Para a turma B, os alunos devem ter de 6 a 8 anos. Para a turma C, os alunos devem ter de 9 a 10 anos. E para alunos abaixo de 4 anos ou acima de 10 anos, não existem vagas para nenhuma das salas. Para salas, não existem vagas nessa escolinha. Então, desenvolva um programa em C que leia a idade de uma única criança e informe em qual turma a mesma irá ter aulas. O programa deve se preocupar em responder para o usuário que a escolinha não possui turmas para a criança, caso a mesma tenha menos que 4 anos ou mais que 10 anos. Então, o que fizemos aqui? O objetivo desse código é ler a idade de uma criança e imprimir em qual turma de uma escolinha ela pode ser matriculada para assistir aula. Em qual turma existe uma vaga para ela. Assim, precisou-se criar uma variável do tipo int, chamada criancidade, para ler, por meio de um scanf, a idade de uma criança hipotética que o usuário quer saber em qual sala tal pode ficar. Após a leitura, iniciam-se os testes, com uma corrente condicional do tipo if-else, que possui 4 possibilidades de turmas para a sua criança, de acordo com a idade dela, e que irá imprimir, ao final do teste que der verdadeiro, a qual sala a criança pode pertencer para estudar. A primeira condição diz que se criancidade for maior ou igual a 4 e criancidade for menor ou igual a 5, o aluno pertencerá à turma A. Na segunda condição, diz que se criancidade for maior ou igual a 6 e criancidade for menor ou igual a 8, o aluno pertencerá à turma B. E a terceira condição diz que se criancidade for maior ou igual a 9 e criancidade for menor ou igual a 10, o aluno pertencerá à turma C. E por fim, a turma C. E por fim, na quarta condição, diz que se criancidade for menor que 4 ou criancidade for maior que 10, a escolinha não terá salas disponíveis para tal criança. 14ª questão. Para o programa 14, devemos fazer um programa em C que leia 2 números inteiros e que solicite ao usuário qual a operação desejada para realizar entre esses 2 números. Caso o usuário digite o caractere multiplicação, né, o asterisco, creio eu, é aquele pontinho, né? Será realizada uma multiplicação. Caso seja digitado o caractere barra, será realizada uma divisão. Caso seja digitado o caractere mais, será realizada uma adição. Caso seja digitado o caractere menos, né, traço, será realizada uma subtração. Então, o que foi feito aqui? O objetivo do programa é pedir ao usuário 2 valores numéricos como entrada, além de um valor específico, né, de um caractere específico, que será responsável por realizar uma operação aritmética entre os 2 valores, dependendo da resposta do usuário. Como não conseguir utilizar, certo? Vai aqui um parêntese, né? Como eu não consegui utilizar os valores do tipo caractere no código, optei por usar números inteiros para a escolha da operação, conforme mostrará a tabela no código. Foram criadas 4 variáveis, sendo 3 do tipo int, inteiro, né, chamadas num1, num2 e operacão, e uma variável do tipo float, chamada cálculo. Após solicitar os 2 valores numéricos inteiros, que são num1,
que serão lidas, né, pelas variáveis num1 e num2, lidos por comandos de scanf, né, é pedido que que o programa digite o valor inteiro que represente uma das 4 operações aritméticas mostradas na tabela, para que a variável operacão a leia e possa começar a testar as condições if-else. Se operacão for igual a 1, a variável cálculo receberá a multiplicação entre os dois valores e printará na tela o resultado da operação. Se a operação for igual a 2, a variável cálculo receberá a divisão do primeiro valor pelo segundo e printará na tela o resultado da operação. Se a operacão for igual a 3, a variável cálculo receberá a adição do primeiro valor com o segundo e printará na tela o resultado da operação. E, por fim, se a operacão for igual a 4, a variável cálculo receberá a subtração do segundo valor do primeiro, ou seja, o segundo valor será tirado do primeiro, certo? E, após isso, será printado na tela o resultado dessa operação. 15ª questão. No programa 15, a gente deve fazer um programa, né, em C que leia um número inteiro entre 1 e 12 e imprima o mês correspondente. Caso seja digitado um valor fora desse intervalo, deverá ser exibida uma mensagem informando que não existe mês com esse número. Então, o que foi feito? O objetivo do código é ler um valor inteiro de 1 a 12 e imprimir a qual mês esse valor se refere. E caso o número não estiver nesse intervalo de valores, deve-se dizer que não existe mês que corresponda a tal número. Para isso, criou-se uma variável do tipo int inteiro chamada mês, e após ler o valor dessa variável por meio de scanf, dá-se início a uma corrente condicional que fará 12 testes, no sentido de que se o número digitado para mês for válido, será imprimido na tela o nome do mês referente a tal valor inteiro, e caso mês for menor que 1 ou mês for maior que 12, ou seja, ele não ser 1 nem ser 12 e não estar dentro desse intervalo entre 1 e 12, o código imprimirá na tela uma frase dizendo que não existe mês correspondente a números fora desse intervalo, né, de 1 a 12, né? E foi criado também, eu criei uma tabela, né, uma pequena tabela, né, o nome se chama tabela de meses, logo no início do código, para justamente associar, né, para dar opções ao usuário, né, para justamente ele digitar, certo? Para ele saber, né, que os valores são de 1 a 12, né, e para ele fazer a associação, certo? De mês do valor entre parênteses, né? Então, por exemplo, o nome janeiro, né, o mês de janeiro, está associado ao valor 1. Então, quando, né, o código pedir para que ele digite a variável mês, né, para quando ele digite, quando o código pedir e ele escrever no scanf, né, quando ele digitar, né, ele vai saber que precisa escrever o valor 1 se quiser, né, que o resultado dê janeiro, né? Fevereiro está associado ao valor 2 entre parênteses, certo? O mês de março, por exemplo, ao valor 3, e por aí vai. E cada número, né, cada mês está referenciado corretamente a cada número, né, ao seu número correspondente, de fato.